bom? A próxima, repete comigo aí, rustic, rustic, rustic. Então, uma casa rústica, né? Uma casa mais antiga. Olha só a diferença dela, né? Como que ela... Você pode ver aí, ó, o telhado, a chaminé, né? Então, uma casa mais rústica, mais antiga, tá? Nós temos a log também. Nós temos a boat. Então, olha, a casa aí dentro de uma embarcação, né? De um barco, enfim, de um navio, de alguma coisa assim. Uma hut, tá? Uma oca, uma hut, né? Nós temos a Thailand Houses. Olha só que interessante essa Thailand Houses, tá? Nós temos a Word, nós temos a Slum. Essa Slum dá uma ideia assim de casas mais assim periféricas, né? Aquela casa famosa, casa de comunidades, né? De bairros bem pobres, favelas, essas coisas assim, sabe? Então, nós temos a Slum, tá? E nós temos a amazing. Amazing em inglês seria o quê? Seria assim a fantástica, né? Então são essas casas mais modernas, né? Que tem todo um estilo aí de construção totalmente diferente, né? Um estilo de construção diferente das casas comuns que nós conhecemos, tudo bem? Então, pessoal, eu espero que vocês estejam entendendo, estejam aprendendo, tá? Nessa página aí 65, 65, é apenas a questão de nós o quê? Apenas a questão de vocês compreenderem a parte desse reading, os tipos de casa que existem, tá bom? Do ponto de vista de construção e por aí vai, tá bom, pessoal? É isso. Então, não esqueçam de fazer o exercício number 3, exercício 3, que vão responder as questões, e o texto, que é uma atividade, inclusive, até que vai valer nota aí mais pra frente. Eu vou dar uma nota para vocês, certo? Eu vou dar uma nota para vocês aí dessa atividade aí do texto, tá? De dissertar, de escrever um texto. Bom, vira para a página, abre aí na page 66, 66. Na 66, galera, na 66, nós temos aí houses, o texto, tá? Então, o texto, ele vai fazer o quê? Ele vai falar um pouco mais sobre os tipos de casas que nós vimos anteriormente aqui nessa página 65, na 65. Na 65 nós vimos aí, certo? Os tipos de construção de casas, né? Rústico, a casa amazing house, a casa moderna, super bonita, né? Nós vimos também a casa mais assim, a slum, né? Slum que a gente chama, a casa de comunidade, de favela. Então, são os tipos de casa. É importante que você, aluno, conheça, né? O inglês, ele traz muito isso para nós. Ele traz uma riqueza muito grande, do ponto de vista educacional, social, tá? De você global, de você entender o mundo, como o mundo funciona, por exemplo, outras culturas, enfim. Aqui mesmo a gente conseguiu fazer, na página anterior, nós viajamos aí, né, nós conseguimos visualizar casas, tá? Construções de vários lugares diferentes, né? De várias partes do mundo, totalmente diferente, da Europa. Nós vimos uma oca também, que assim, para nós já é uma coisa mais comum. Nós vemos aqui em algumas comunidades indígenas, né? O slam também, que é no caso a casa, né? O barraco, né? A casa de favela, o barraco de alguns, né? Nós vimos também já aquela casa, a amazing house, aquela casa já de condomínio, aquela casa, enfim, uma série de tipos de casas, né? E importante que a gente consiga ter esse olhar, a gente consiga visualizar e ver essas questões do mundo mesmo, de diferença social, enfim. Isso a gente vai criando um olhar para o mundo, uma situação, né? E consegue se habituar, se entender disso tudo. Pessoal, o próximo exercício, page 65, unit 7, o texto houses. No texto houses, nós temos aí
o título, né? Houses, casas. E aí vai falar um pouco mais sobre as casas. Esse exercício que eu vou pedir para vocês aqui é o seguinte: vocês vão ler esse texto, tá? Vocês lendo o texto, pessoal, lendo esse texto, o que vocês vão fazer? Lendo o texto, vocês vão nada mais, nada menos que traduzir e interpretar o texto para o português, tá? Esse é o próximo exercício. Então, esse texto eu não... Aí nós temos, pessoal, esse Home Appliances. Eles trazem uma ideia de... como posso dizer para vocês? Home Appliances seria algumas facilitações domésticas, né? Então, são aqueles aparelhos domésticos que ajudam em relação ao dia a dia de uma dona de casa ou dos moradores dessa casa. Então, nós temos aqui alguns home appliances. Nós temos air conditioner, que é ar-condicionado, né? Answering machine. Essa answering machine seria a secretária eletrônica, tá? CD player, né? Clock, relógio. Dishwasher, lavadora de pratos. Dryer, secadora. DVD player, então DVD, o aparelho de DVD, certo? Freezer, heater, esse heater é aquecedor. Home theater, tá? O home theater é o aparelho, né, que passa filme, tem um som de boa qualidade. Microwave oven, microwave oven seria micro-ondas. Refrigerator, geladeira. Stove é fogão. Telephone, telefone. TV set, televisão, certo? And washing machine, essa washing machine seria a máquina de lavar roupas, tá? Então nós temos aqui algumas home appliances, tá? É um vocabulário, certo? E esse vocabulário vai ser introduzido nas próximas aulas. Vamos fazer exercícios com essas palavras novas que vocês estão aprendendo aqui. E para finalizar, nós temos os verbos, né? Reinforcement, reforçando o que? Os verbos. Verbs and vocabulary, verbos e vocabulário. Então, o primeiro verbo, to arrive, que é o verbo chegar. To invite, que é o verbo convidar. To know, que é o verbo conhecer. To live, que é o verbo viver. To surround, que é o verbo cercar. E to tell, que é o verbo contar. Bom, contar uma história, tá bom? Ok, pessoal, então essa foi a nossa aula, essa é a nossa explicação, tá? Aguardo os homeworks, aguardo as lições de casa de vocês, tá? Fico aqui no aguardo. E aí, maiores dúvidas, estarei à disposição no período do horário do curso de vocês, que é o sábado aos sábados, tudo bem? Essa turminha aqui das 8 às 10. Então, no período das 8 às 10, estarei à disposição para atendê-los, tá bom? Guys, thank you very much. Muito obrigado. Bye bye. See you.